Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar Lucas 17, de 11 a 19, em que nos conta, nesta passagem, o evento de Jesus com os 10 leprosos. Ouçamos a palavra de Deus. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar em um povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em voz alta. Jogou-se no chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: Levanta-se e vá, sua fé o salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos escutado esta perícope de Lucas, percebemos Jesus que, em primeiro lugar, está se deslocando pela região do que hoje conhecemos como Palestina. Ele está na região norte e ali vai passando por vários lugares. E o texto de Lucas quer nos apresentar justamente que Jesus está exercendo o seu ministério por várias regiões e, por isso, é um ministério global. Tudo para dizer que Jesus não está simplesmente atendendo a um grupo específico de pessoas, mas a todos, inclusive nós. A partir deste primeiro momento, podemos perceber que Jesus está se deslocando para um lugar muito especial na história, que é Jerusalém. E nós sabemos tudo o que acontece em Jerusalém. Esse caminhar livre de Jesus, essa vontade de Jesus em executar a obra do Pai, faz com que ele se desloque por estas regiões e vá em direção a Jerusalém, a fim de cumprir com a vontade de Deus. No meio do caminho, ele se encontra, como nos diz no versículo 12, 10 homens leprosos. É muito comum encontrarmos nas traduções bíblicas em português somente a expressão 10 leprosos. Mas no original do grego, o texto está dizendo 10 homens leprosos. E por que Lucas está dando destaque aqui ao termo homem? É porque a ação salvadora de Jesus é para a humanidade. Jesus não está interessado nas enfermidades por ter enfermidades, mas Jesus está interessado nos homens e mulheres, ou seja, na humanidade. Por isso essa ênfase no texto, 10 homens leprosos. E a lepra, como nós sabemos pelo contexto bíblico, ela desfigura o homem. Jesus vai ao encontro de uma humanidade desfigurada não pelo símbolo da lepra, mas pelo símbolo do pecado. O homem, a mulher, estão desfigurados no pecado, e Jesus, esta ação de Jesus de salvar, vai em encontro à humanidade desfigurada. Uma outra questão interessante é que estes leprosos seguem a lei, e a lei dizia que um leproso não poderia se aproximar de uma pessoa sã, tendo que deixar um espaço de 50 passos. E eles estão à distância, que é o termo que Lucas está colocando para nós. Ou seja, eles respeitam este limite da lei por estarem desfigurados pela lepra e por estarem diante de Jesus, que está com a sua saúde, com a sua santidade. E aí vem a expressão destes leprosos para Jesus ao dizer: tem compaixão de nós.
Essa expressão dita, ela é uma expressão dos leprosos desfigurados para Deus. Porque é Deus que tem compaixão, é Deus que tem piedade de nós, é Deus que nos perdoa. E eles reconhecem esta santidade de Jesus, este Jesus que é diferente, e por isso pedem este perdão, esta compaixão a Jesus. Pedem esta graça e também a sua misericórdia que somente Deus pode dar. E o que Jesus faz? Jesus aqui não vai ao encontro deles, não os toca, não fala algo diferente, não promete uma cura, simplesmente ordena que eles se apresentem aos sacerdotes para cumprir com o ritual de purificação que era previsto na lei. Uma pessoa que se curasse de lepra deveria se apresentar a um sacerdote para ser incluído novamente na comunidade e atestada a sua santidade no sentido da sua saúde. E então poder participar da vida agora comunitária. Mas eis que os 10 estão indo segundo a ordem de Jesus. E lembremos que no último encontro nós falávamos de sermos servos inúteis, ou seja, Deus nos ordena fazer. E os leprosos, ao receberem a ordem de ir se apresentar aos sacerdotes, eles vão. Só que no meio do caminho, um deles apenas percebe que está curado. E ele não vai ao sacerdote, mas ele volta a Jesus. E ao voltar a Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E o que nós estamos vendo aqui neste ciclo da narrativa de Lucas? Primeiro, Jesus exerce a sua chamada exousia, ou seja, do termo que é usado para a ação de Jesus com autoridade. Jesus tem autoridade, tem poder sobre todas as coisas. Segundo, este leproso que é curado e que reconhece o poder de Jesus, sua autoridade, se prostrando diante dele. Esse voltar deste homem curado, glorificando e louvando a Deus, é também uma referência, uma reverência que esse homem faz a Cristo. E Jesus diz a ele: tua fé te salvou, que funciona como uma bênção de Jesus no Evangelho de Lucas, gerando agora neste homem um novo relacionamento entre ele e o próprio Deus. Percebamos então que a tua fé te salvou é justamente uma constatação de Jesus por meio dessa bênção, em que constata o quê? A fé desse homem. A vontade desse homem de louvar a Deus, de agradecer por ter recebido tamanho dom pela misericórdia infinita do próprio Deus. Então, destes 10, apenas um volta e os outros cumprem e vão ao encontro do sacerdote. Mas não foram 10 que foram curados? Não foram 10 que foram purificados? É assim que então Lucas coloca para nós que a misericórdia não está ou não se esbarra propriamente dita no nosso reconhecimento. Simplesmente Deus age por amor e por misericórdia. A partir deste breve comentário, vamos às perguntas que nos são propostas para hoje. O que me toca na obediência dos leprosos que vão aos sacerdotes mesmo antes de estarem curados? Certamente o que temos meditado é essa obediência sim deles de irem. Primeiro, por respeitarem a distância da lei. Segundo, por também pedirem compaixão, pedirem misericórdia a este Cristo, que exerce seu poder e a sua autoridade, os enviando para os sacerdotes. Percebamos aqui que o caminho do discipulado passa também pela obediência. Obediência aos mandamentos, obediência aos ensinamentos da igreja, obediência que devemos ter ao próprio Deus. Sem esta obediência, nós não fazemos uma experiência de amor, de reconhecimento, de louvor e de dar glória ao próprio Deus, como esse leproso único que voltou ao encontro com o Senhor. Na segunda pergunta, temos: já me deixei influenciar pelos outros, me esquecendo de assumir a gratidão
como experiência pessoal, às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. Às vezes nós somos sim ingratos. Às vezes nós não sabemos o que fazer com a misericórdia que recebemos, com a graça que recebemos. E é aqui que o texto quer provocar em nós uma concepção de vida mais aperfeiçoada. A caridade é sim também, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, uma forma de agradecer por tudo aquilo que Ele faz, por todas as possibilidades, pelo dom da vida, por aquilo que somos e temos. Por isso, a gratidão deve ser algo sempre renovado nos nossos corações de discípulos e discípulas. Na terceira questão, nós temos: que gesto concreto posso fazer nesta semana para viver a gratidão como estilo de vida? Não vamos aqui indicar gestos, mas indicar um primeiro passo. Nada como fazer uma análise de consciência. E nessa análise de consciência, perceber o que Deus já fez por ti hoje, nesse momento, o que Deus faz por ti. E a partir disto, aí sim, é possível fazer inúmeros gestos de gratidão. Indo ao padre da igreja, que se chama Tito Bostrense, ele nos indica: no invocar o nome de Jesus, os leprosos obtêm o que desejam, porque Jesus significa Salvador. Ainda dizem: tem compaixão de nós, porque conhecem a muita grandeza do seu poder, não lhe pedindo ouro nem prata, senão saúde e purificação do corpo. Sem dúvida nenhuma, este ensinamento deste padre da igreja toca naquilo que é essencial da vida humana. Muitos colocam que o essencial é ter dinheiro, bens materiais. Outros dizem que é saúde. Mas estes homens colocam na purificação, na verdade, o dom da graça. É a partir da graça que tudo se transforma ou pode se transformar em graça. É a partir da graça divina que podemos ter todas as outras coisas. Então, sem dúvida nenhuma, peçamos para que esta palavra de Deus possa ecoar no nosso coração para podermos ver o essencial também em nossas vidas. E a partir disto, agradecer pela presença de Deus com a sua graça e misericórdia em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.